Então, semana retrasada eu falei do homem de Romanos 7, vocês lembram? Né? E é interessante, né, que Paulo fala que é tão difícil um homem não consegue por si próprio buscar Deus, né? A gente tem uma natureza totalmente contaminada pelo pecado, né? E aí vem Romanos 8 e Paulo fala, olha, graças a Deus por Jesus, né? E que a gente aprende lá é que a experiência de Romanos 7 não é a experiência de um cristão. Um cristão não vive caindo em pecado, sendo derrotado, né? Ele peca, ele erra, mas ele tem vitória, ele é transformado, né? A fé que nós temos, ela é uma fé transformadora. E todo cristão deve experimentar isso. Depois, domingo passado, eu falei do capítulo 1 de Romanos, né? E o capítulo 1 de Romanos, ele é devastador, porque ele dá um check-up, né, de como o homem está, né, do que uma mente sem Deus produz. Uma mente sem Deus sempre vai produzir pecado, né? Um homem, quando ele pensa sem Deus, você não pode esperar nada bom dele, né? E essa era a razão pela qual Paulo queria tanto que o evangelho fosse pregado, né? Ele já tinha pregado toda a região da Ásia, ele queria ir para a Espanha. Então isso nos inspira, né? E nos lembra de como o evangelho ele é poderoso e ele chegou até nós, né? E é por causa desse evangelho que eu e você estamos transformando a nossa vida. O evangelho é a boa nova, onde fala que Deus justifica o homem através do sacrifício de Jesus. Não é mais, não adianta você tentar fazer, não adianta você achar especial ou que em você não há pecado, porque há. E se não é por Jesus, e a justiça de Deus ela é feita através de Jesus, nós não poderíamos falar dele agora, né? Nós não teríamos capacidade de buscar a Deus. Então, graças a Deus pela obra redentora dele em Cristo Jesus, amém? E hoje, o que eu vou falar, ele harmoniza com as outras coisas que eu tenho falado. E eu quero falar de Hebreus, a gente vai falar a gente vai ficar em Hebreus capítulo 11, de 4 a 7, vai ser a base. E nós vamos falar dos heróis da fé. E eu escolhi 3 heróis da fé que vêm antes do dilúvio, né? Então, é Abel, Enoque, quem mais? Noé, não é? Os que vieram antes do dilúvio. Então, vamos lá para Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo de 4 até o 7. Fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então a gente vai pensando nesses homens, né, de fé, e a Bíblia fala que sem fé é impossível você ser salvo, né? A base da nossa salvação é a fé, e ele fala o exemplo desses homens, né? Esses homens tiveram uma fé que foi transformadora e serviu de juízo para as pessoas daquela época e para nós também. E é um bom testemunho dado por Deus para a gente hoje. Então essa galeria de fé começa com 3 homens. Abel, né? A gente vê lá que a Bíblia fala sobre o sacrifício de Abel. Pois pela fé entendemos que o universo versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E você pode depois lá em Gênesis 4, de 1 a 8, que fala da história de Abel. Já viu alguém bocejando aí? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Fala da história de Abel, né? Do sacrifício. Então, pensa nisso, irmão. Quando a Bíblia fala assim, Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim. Eu não sei se você já viu aqueles livrinhos de história de criança, né? Quando conta a Bíblia. Eu acho que eu já vi um assim. O sacrifício de Abel era aquele sacrifício maravilhoso. E o de Caim era aquelas frutas podres, né?
Essa pelo menos era a ideia que eu tinha. Puxa, Caim chegou lá, eu não vou oferecer nada, né? Eu vou pegar uma maçã podre aqui, a uva podre, sei lá o que ele tinha lá e vou oferecer. Mas a Bíblia nunca falou isso, né? O que a Bíblia fala é que Abel, o sacrifício de Abel, agradou tanto Abel como o sacrifício dele, agradou a Deus mais do que agradou Caim. Então você lembra que Abel e Caim eram filhos de quem? De Adão e Eva. Adão e Eva já tinham caído, né? Eles tinham pecado, estavam longe do paraíso. Mas o que tudo indica é que eles aprenderam e eles se arrependeram, né? Todo o trabalho que Deus fez, eles não deixaram de acreditar em Deus, na redenção que Deus ofereceria. Né? Quando eles são pegos no pecado, o que Deus fala? Né? Eles reparam que estão nus e Deus vai lá e os veste, né, com animais. Provavelmente Deus sacrificou aqueles animais e Deus poderia dar simplesmente uma roupa para eles, né? E esse é até um ótimo momento para fazer propaganda de roupa aqui, né? Mas eu vou fazer, claro. Então, mas ele foi lá e deu. Ele sacrificou. E provavelmente Adão e Eva entenderam que a consequência do pecado era derramamento de sangue, para que você pudesse estar diante de Deus novamente. E isso também, alguns afirmam que já é uma sombra do Evangelho, né? A Bíblia fala que as coisas antes foram escritas como sombras, né? Falando do sacrifício de Jesus, talvez uma alusão a isso. Então, provavelmente Caim e Abel, eles eram filhos de pais que ainda adoravam a Deus e passaram isso para ele, né? Então, vai lá Abel, e provavelmente a fé de Abel, ele começou a entender essa importância de sacrificar, e de que ele era um pecador e que ele precisava entregar como sacrifício animais, né? E ele sacrifica animais e tudo mais. Caim também, criado nesse ambiente espiritual, né? Ele também foi lá e ofereceu a Deus. E a Bíblia não fala que é um sacrifício ruim. Eu estive pensando, pesquisando um pouco, provavelmente o que aconteceu, acho que a diferença entre Caim e Abel não era a qualidade do que eles estavam oferecendo, mas a atitude de coração, a fé deles. Qual foi a fé de Abel e qual foi a fé de Caim? Parece que Abel, ele tinha uma fé humilde, ele vai lá diante de Deus, ele dá o melhor, ele sabe que por causa dos pecados de Deus que ele cometeu, ele precisa se purificar para estar diante de Deus, ele sacrifica animais e tudo mais, né? Do outro lado tem Caim, que quer muito que Deus o reconheça. Ele vai lá e ele oferece o sacrifício, e ele quer muito que Deus reconheça, e ele fica com raiva, porque Deus não aceita, né? Isso, irmãos, eu vejo muitas vezes como nós queremos, e fazemos coisas, e queremos, né, até ser melhor que outros, queremos ser honestos, injustos, e isso pode gerar um orgulho na gente, de achar que Deus tem que me aceitar, que eu sou muito bom, eu sou muito... Sabe aquela história, eu não mato, eu não roubo, eu tento ser honesto, né? Então Deus tem que me aceitar. Não é uma atitude humilde como a de Abel, que vai lá humildemente e se oferece, né? E através do sangue ele pode ter acesso a Deus. Já Caim ficou furioso. Eu acho que uma das coisas que demonstra o orgulho de Caim é que ele fica furioso, ele não aceita a reprovação de Deus. Você pode ir lá em Gênesis 4, fala assim que Deus aceitou Abel, né, ele e a sua oferta. Não é que Deus olhou para a oferta de Abel, ofertão, hein, Abel, te aceito. Ô Caim, que fruto podre é esse? Tchau. Não foi isso. É antes, a fé de Abel. Caim fica orgulhoso, com raiva, e qual é o final disso? Ele mata o irmão dele, mesmo sendo avisado por Deus. Então, o que a Bíblia fala? Quando fala dos heróis da fé, a fé de Abel fala até hoje para nós, é um exemplo. Meus irmãos, olha que incrível, né? Um homem, o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu pela fé, quem foi então, que a gente tem conhecimento? Abel. É o primeiro homem que morre pelas convicções da fé. E aí vai lá em Hebreus 11, o autor coloca ele lá como um dos heróis, porque a fé dele, a atitude de coração chamou a atenção de Deus. E isso Deus lhe imputou como fé. Então foi pela fé que ele oferece um sacrifício melhor. Não era o sacrifício em si, não é que Deus mediu o sacrifício e falou, esse eu gostei desse, não gostei daquele, mas a atitude de coração, a fé, isso é que chamou.
Isso mostra, irmãos, como Deus não olha as aparências, mas Ele olha o nosso coração. O que a gente aparenta não significa muito para Deus. Deus precisa do nosso, Ele vê e Ele vasculha os nossos corações. Amém? E Ele aceitou Abel. Então esse é o nosso primeiro herói, né? E é interessante, né, que Adão e Eva, uma das promessas que Deus recebeu, que os descendentes deles, um dos descendentes deles, esmagaria a cabeça da cobra. Provavelmente foi isso que ajudou a eles seguir em frente, né? Puxa, Deus tem um plano de redenção. E essa fé passou para os filhos, em especial Abel. Bom, então vamos lá. O segundo herói, hoje nós temos nossa assembleia, então vai ser um pouco mais curto, eu espero, pelo menos. O nosso segundo herói é Enoque. Você vai ver a história de Enoque lá em Gênesis 5, 18 a 24. Enoque foi o 7º homem depois de Adão, né? E o texto diz que Enoque, ele agradou a Deus. Ele viveu de uma maneira, a fé de Enoque produziu uma vida que agradou a Deus, né? E a Bíblia fala o quê? Que Enoque, ele não experimentou a morte, ele foi direto para a glória, né? Imagina, ele foi arrebatado. Você acredita no arrebatamento? Sim ou não? Sim. Claro, está na Bíblia. Foi arrebatado. A Bíblia fala que Enoque, pela fé, agradou a Deus, teve uma vida que agradou a Deus. Eu imagino, né, nesse nível de gerações, Gênesis, ele descreve o quê? Que o homem já estava se afastando de Deus. Eles já estavam acreditando em outros deuses, ou não acreditando em Deus algum. A depravação do homem já era extensa, já havia dominado a todos. Só que Enoque não era assim. E a Bíblia fala que era por causa da fé que ele tinha. A fé de Enoque o ajudou a não se misturar com as coisas do mundo, né? Ele a fé que ele tinha na palavra de Deus, o que Deus havia falado com ele, o fazia ser um homem totalmente transformado. E sabe, esse é o resultado de uma fé verdadeira. A sua vida vai ser transformada. A sua vida, ela vai ser diferente. A gente pensa aqui que na época de Enoque era um pouco melhor, né? Que não tinha muitos pecados, né? Que talvez não havia internet, então talvez a coisa seria menor. Não tinha nada a ver. O homem, ele foi demonstrando sua degradação muito rápido. E por isso que quando Enoque agradou a Deus, Deus o trasladou aos céus. Isso é incrível. E por causa da vida que ele tinha, e olha só, irmão, não era só uma fé vazia, era uma fé que era acompanhada por suas obras. Uma fé que fazia a diferença na vida da pessoa. E Deus o leva. E por causa dessa fé, nós temos um bom testemunho. E aquela geração foi julgada por homens como Abel e como Enoque. Então ele vai lá e dá um testemunho. E sabe o que é interessante? Se você vai lá no livro de Judas, eu não sei como, né, mas de uma maneira sobrenatural, Deus faz uma revelação ao autor de Judas. Você não precisa ir lá, eu vou ler aqui, mas em Judas, tem esse livro na Bíblia, viu? Judas. Estou inventando não. Então Judas, o capítulo, nos versículos 14 a 16, fala assim: Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam outros por interesse. De alguma maneira, o autor de Judas teve uma revelação de uma profecia que Enoque fez. Olha que incrível, irmão. Enoque tinha uma fé tão incrível que Deus revelou o plano de redenção a Enoque. Jesus vai vir com os santos anjos, vai julgar
o mundo, né? Então, irmãos, esses homens eles olhavam para a palavra de Deus, o que Deus falava, e eles acreditavam nisso. E viviam por isso. Você pode ver que Hebreus capítulo 1 fala que a fé é certeza de crer em coisas que você não vê. É certeza. Não é, a fé é provavelmente que você vai conseguir, é certeza. Por isso que essa fé movia esses homens. E eles foram um exemplo para nós aqui. Foi pela fé que ele já também pôde profetizar para aquelas pessoas da época sobre a vinda de Jesus. Amém? Enoque era um homem que realmente tinha uma comunhão com Deus. E aí você segura isso aí. Agora nós vamos para o último, que é Noé. Esse é o mais conhecido, Noé, né? Teve até um filme absurdo sobre Noé, né? Se você nunca leu a Bíblia, aquilo lá não é o que a Bíblia descreve, tá? De gigante de pedra, aquela loucura toda. Então esquece, borra. Mas Noé, talvez ele é o mais conhecido da gente, né? Porque talvez não, provavelmente ele é. A Bíblia reserva capítulo 6, 7, 8 e 9 para falar de Noé, né? E vamos lá no versículo 7 de Hebreus, vamos ver o que o autor fala. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que incrível, irmãos, sobre Noé, né? Ele era o único da geração dele, se você vai no relato, na Gênesis, que andava de maneira íntegra. Imagina, Deus olha para o mundo e só vê um homem que tem fé, um homem que fazia de uma maneira íntegra, né? Durante 120 anos, Noé constrói a arca, né? Imagina, uma coisa é você construir uma casa, né? É você, estou fazendo aqui uma casa na árvore. Por exemplo, eu fui lá em Cláudio, na casa de uns irmãos lá que tem filhos, tinha uma casa na árvore. Faz sentido, né? Você construir uma casa na árvore no interior, para os meninos brincarem e tudo mais. Agora imagina você construir um barco, uma arca, no deserto. Você olha assim, não é? Por que você está fazendo isso? O Deus Altíssimo falou e tal, que vai condenar o mundo com a água. Aí os caras, nossa, esse cara tá louquinho da Silva, né? No deserto, chuva, o que é isso? Olhava, vai cair água do céu e olhava, mas de onde? E 120 anos ele pregando e pregando, né? Pregando lá as madeirinhas. Não sei se existia martelo prego, essa aqui, uma liberdade que eu estou tomando aqui. Mas também pregando a palavra com a vida dele. Eu imagino, acho que o mais desafiante é Noé manter a família dele unida. Olha, se tem alguém que sabe fazer igreja em casa, é Noé. Não é? Se tem alguém que literalmente soube passar fé, dar convicção, falar sobre Deus de uma maneira assim, que esquentava o coração dos filhos e da esposa, não é, porque era loucura, gente, é loucura. O que ele estava fazendo era loucura. Se não é por fé, se não é por causa de Deus, você não faz. E ele começou a construir, eu imagino os filhos dele adolescentes, né? Como os amigos tiravam sarro dele, quantas chacotas. Seu pai está fazendo o quê? Seu pai é o quê mesmo? Como é que é? Explica essa história aí. Vai ficar lá a arca e vai vir animais andando, cantando, de mãozinha dada, vai entrar na arca. Você tem certeza disso? Oi? Não existe mais tirar sarro, tá atualizado, é zoar? Zoação, desculpa. Falizando aí, baliza, viu? A zoação total. A zoação total com os filhos, com Noé, com a esposa. Imagina que falavam pelas costas dele. Alguns mais espertinhos talvez até ganhavam dinheiro. Ó, atração turística, o louco que quer construir uma arca. 120 anos, irmãos, defendendo a fé, defendendo aquilo que Deus tinha falado, perseverando para não cair. Você acha que ele não tinha momentos de fraqueza? Mas você fala, será que isso realmente, será que eu estou ouvindo uma voz? Será? 120 anos. Isso é muito tempo, tem que ter muita fé.
Você vê, Pedro depois vai falar na carta de Pedro que a arca é o símbolo do batismo, porque condenou o mundo e através da água aqueles Noé mais 7 foram salvos. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 24 sobre Noé, versículo 37 a 39. Olha só: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha o que Jesus falou, isso é muito sério. Ele falou: olha, assim como foi na época de Noé, as pessoas não vão perceber. As pessoas vão dar-se em casamento, vai ter festa, vão beber, ver o jogo, ver novela, votar, comentar sobre política, eu sei lá. E a Bíblia fala, Jesus falou, as pessoas não vão perceber. Somente aqueles que pela fé, e ele usa o exemplo de Noé, pela fé perseverou. Então a vida de Noé foi uma inspiração, e Noé, através da fé dele, através da justiça dele, da vida que ele tinha, ele condenou, ele foi usado como referência para condenar os homens daquela época. Então, irmãos, sem dúvida nenhuma, esses homens mostraram para nós o que é ter fé. Eles tiveram fé sem sentir, sem ver, sem tocar, sem provar, mas tendo a certeza que a palavra de Deus ia se cumprir. A fé deles era baseada no quê? Nas promessas de Deus. Não foi assim? Bom, o que a gente pode aprender com esses homens? Primeiro, eu não estou fazendo apologia a obras. Muito pelo contrário, se você não entendeu, preste atenção, e eu espero que Deus construa isso no seu coração. Quando tem a ver, né, por isso que eu falei que isso aqui vai harmonizar com o que eu falei da outra vez. Você lembra, em Romanos 1, em Romanos 7, né, quando Paulo fala, olha, quando o homem tentava obedecer a lei, o que ele mais fez foi quebrar a lei, o povo de Israel, não é assim? Então, pela lei você não vai conseguir. Mas olha que incrível quando você pensa que pela fé esses homens foram salvos. A Bíblia só fala da fé que eles tiveram em Deus, na palavra dele, não é? Então, assim, a fé gerou as obras. Não foram as obras que geraram fé. Dá para ver a diferença? A fé que esses homens tinham em Deus, como consequência, transformou-se em ações. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você acredita com todo o coração, porque foi Deus que falou. Então esses homens eles não tinham uma fé alienada, eles não eram fundamentalistas. Você sabe o que é um fundamentalista? Quando eu falo, o cara é fundamentalista, geralmente você pensa em quê? Grupos fundamentalistas. Terrorista, né? O cara é um terrorista, ele é fundamentalista. O que é uma pessoa fundamentalista? Você acredita em algo, né? E aquilo é seu fundamento, em cima disso você constrói as suas convicções. Então você vai perguntar, por que você explode? Porque lá no céu e não sei o que, eu vou ter um harém. Ele colocou uma base e ele acredita naquilo de todo jeito. E também um cristão, ele é acusado, se você conversa com o ateu, ele fala assim, você crê em Deus porque tem a Bíblia, e você crê na Bíblia porque você crê em Deus. Então parece que você está no ciclo fundamentalista, né? Você colocou um fundamento e está em cima. Mas presta atenção, eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 2, você vai entender o meu pensamento, e por que não é uma apologia a obras. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, ele fala o seguinte, Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês
são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então olha, presta atenção, e se você vai no versículo 1, o que ele fala? Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, não é assim? E pela graça Deus nos chama nessa condição, eu já falei sobre isso, morto não tem reação. Eu quero falar que até a fé que nos impulsiona a ter uma vida direita, reta, que brilha no mundo de trevas, é Deus que nos dá. Isso é um mistério, eu não sei porque Deus decidiu pôr fé no seu coração. Eu não sei porque Ele olhou para você morto em seus pecados e falou, olha, eu vou trabalhar para que esse homem e essa mulher creiam em mim e me obedeçam. E que as ações deles possam refletir isso. Fé verdadeira, irmão, da fé que vem de Deus, é uma fé transformadora. Você e eu, nós vamos nos questionar se nós vivemos uma fé que vem de Deus, ou se nós queremos uma fé de Caim. Eu estou fazendo, eu estou me esforçando, então eu quero que Deus me aceite. Eu vou na igreja, eu tento fazer as coisas certinho, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não bebo, eu não fumo, eu sei lá o que você faz. E você quer que essas coisas produzam a aceitação de Deus, e não é assim. Porque senão não seria graça, né? Então o que nós temos que olhar, e quando nós fomos batizados, né? Você acha que foi seu coraçãozinho bom, que, olha, Deus trabalhando para que você tivesse arrependimento, para você tivesse como esses homens. Abel, Enoque e Noé tiveram entendimento sobre a vontade de Deus. E isso produziu fé na vida deles, que produziu obras. Tiago fala o quê? Fé sem obras é morta. Mas ele não fala que, ele coloca a obra antes da fé, ele fala fé sem obras. A fé que é transformadora, a fé que vem de Deus, ela não é morta. Ela é de fato transformadora. Ela faz você ser diferente. Olha, nós vivemos em uma época, irmãos, de tantas ideias, né? Nós estamos num pós-modernismo onde o homem é o centro, onde o homem decide. Eu mostrei semana passada um vídeo lá numa universidade em Washington, né? Que o cara falava, e se eu falar para você que eu sou uma mulher chinesa, ele era baixinho, que eu tenho 1 metro, que eu tenho quase 2 metros, que isso, que aquilo, você vai acreditar? Ele, todos falaram assim, se você se sente bem com isso, é um problema seu. E se eu falar que eu tenho 7 anos de idade, o que você acha? Eu acho que tudo bem, você se sente bem assim? Ok. E se eu falar que eu quero entrar numa escola porque eu tenho 7 anos de idade, eu quero entrar lá no primeiro ano, e aí, tudo bem? Aí eu quero, eu acho que tudo bem, né? As instituições vão ter que se adaptar a você. Olha só, irmão, incapazes de falar o que é certo e o que é errado. Uma mente que começou a trabalhar sem Deus. E olha, talvez você como cristão, você tem que se sentir sozinho mesmo no mundo. Nós vivemos em um mundo onde todo mundo está tentando explicar a razão do pecado. Não, fulano é assim por causa disso. Nunca é a responsabilidade pessoal. É como o mundo tenta dar essa apagada na palavra de Deus. Não é? Desde a época de Adão e Eva. Caim tentando falar, não, Abel, não precisa ter esse zelo todo, não. Vamos dar o melhor só, com as nossas forças. Que é isso, cara? Vamos mudar a situação, nossos pais erraram, mas nós, com força de trabalho, vamos agradar a Deus. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Abel, humildemente, movido pela fé, foi lá e agradou a Deus, reconhecendo a sua necessidade de Deus. E a gente vê isso em Noé, isso em Enoque, homens transformados. Olha, nós vemos uma época onde as pessoas querem definir quem é você. Onde a sociedade, olha, você que é universitário, você sabe dos desafios da universidade. Ideologias humanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E se você come dessa fruta, e se você começa a achar que realmente
Isso é aceitável. Eu questiono a sua fé. De onde ela vem, se ela vem de homens ou se ela vem de Deus. Porque a fé que vem de Deus rejeita qualquer outra sabedoria que não seja de Deus. Você deve pensar nisso. Olha Noé, por exemplo. Ele não tinha com quem compartilhar muitas vezes. Só com a família dele. Ele não tinha uma igreja, uma comunidade. Para, puxa, lá no meu trabalho estão me perseguindo. Porque eu tento ser justo. Eu falo que eu pago os impostos porque eu quero glorificar a Deus. E eles falam, você é bobo. O governo é corrupto. Vá lá e roube também. Não paga o seu imposto, não. Eu sou jovem. E lá na minha escola, eles estão falando que sexo é bom e tem que ser praticado antes do casamento, que isso aí é coisa do passado. Porque hoje eu posso viver, eu tenho desejos homossexuais, então eu posso viver a minha homossexualidade. Porque se Deus é amor, Ele vai entender porque eu estou fazendo isso com amor. E começa a vir um monte de ideias humanas, sabe? Imagina Noé sendo pressionado, os filhos de Noé. E eles não tinham para onde correr a não ser a fé que eles tinham. Eles não tinham uma igreja que eles pudessem vir falar, olha, me ajuda aí, ora por mim. A fé que eles tinham. Qual é a fé que nós estamos vivendo e pregando nesse mundo? Esses homens pregaram uma fé genuína, que era transformadora, que vinha de Deus, trabalhando no coração e na vida deles, para que eles agradassem a Deus. A fé desses homens, elas ficaram cada vez mais... Eu estava pensando, olha, quanto mais escuridão, mais a luz tem que brilhar, não é assim? Você está num dia claro e liga uma lanterna, ninguém vai perceber a sua lanterna. Mas se você está num lugar escuro, cheio de trevas, e liga uma luz, menor que seja, ela vai se destacar. E nós vivemos em uma época de trevas. O André me mandou um e-mail lá daquele Frozen, né? Frozen, né, Anderson? Aí tem aquela princesinha que toda criança ama, né? Ela é delicada e ela é demais, ela tem poderes. A Elsa. Como? Elsa. Então, a Disney, isso já tem rumores, né? Já tem artigos aí que a Disney está pensando em apresentar a Elsa com a sua namorada. Então é triste, você pensa, né? O mundo faz seu filho idolatrar não, né? Mas gostar do personagem, comprar coisinhas do personagem, sentir encorajado e de repente ela tem uma namorada. E olha, o que você espera de um mundo onde as pessoas pensam sem Deus? Nós não deveríamos estar surpresos disso. Nós deveríamos entender, olha, eu vou pregar a minha fé, porque a coisa está feia. Para a gente terminar aqui, Romanos capítulo 1, versículo 17, fala assim, porque no Evangelho, Romanos 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, viva pela fé. E nós sabemos que a justiça que Deus produz é através de Cristo. Noé, Enoque e Abel com certeza tiveram seus momentos de fraqueza. Eles pecaram. A Bíblia fala que não há um justo, mas eles foram justificados pela fé. Nós temos que viver por essa fé bíblica, baseado nas Escrituras. Assim como eles estavam dispostos a morrer, passar por humilhações, por zoação, não é? Por qualquer tipo de chacota, porque eles acreditavam e tinham plena convicção de que o Eterno, Ele fala e as coisas acontecem. Eles tinham plena convicção que Jesus voltaria e traria juízo e salvação a esse mundo. Nós, como aqueles que são justificados pela fé, como aqueles que têm o Espírito de Deus, precisamos viver pela fé. E se você não vive pela fé, você será condenado. A justiça de Deus será feita, como em Romanos 1. E se você não vive pela fé, eu quero falar para você que o Evangelho te justifica. Você precisa conhecer o Evangelho.
Você precisa conhecer a Jesus Cristo, porque é só através dele que você vai ser perdoado, que o sangue dele vai limpar os seus pecados e você vai poder viver pela fé. Sem isso é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer que Ele existe, que Ele vai abençoar aqueles que o buscam, é impossível agradar a Deus. E vamos pela fé então, irmãos. Obrigado.